Esse é o vídeo 34 da série Vital Frase. Essa mensagem foi publicada no dia 28 de abril de 2021. O título da mensagem de hoje é Comunicações Espirituais. Amados, a abordagem sobre os fractais de alma causou muitas dúvidas entre os leitores. É compreensível, pois o tema ainda é novo. Mas é impressionante como as pessoas começam a expandir a sua consciência e, com isso, também o interesse sobre quem somos de verdade. Baseado nos questionamentos recorrentes, hoje vamos esclarecer um pouco mais sobre o tema. Antes de tudo, que fique bem claro que o espírito é um só, portanto, único. É uma consciência em contínua evolução. Como consciência, também é ilimitada, podendo estar em qualquer lugar nos universos infinitos. Como consciência, não tem forma, não tem peso. Não precisa se deslocar como um objeto, mas apenas com a intenção. O universo é infinito, mas a velocidade com que essa consciência pode se locomover é incompreensível para uma mente humana. Fiquemos apenas com aquilo que podemos compreender. Há em todos os planetas, estrelas, galáxias, universos e multiversos, portais estelares, os Stargates, que ligam as dimensões diversas e todos esses mundos. Por isso, uma distância de 500 mil anos-luz, por exemplo, pode ser vencida em poucos minutos. Quando a Terra estiver plenamente dentro da quinta dimensão, todos nós poderemos viajar pelas estrelas através desses portais. Então, como já estamos na transição para 5D, não está longe o tempo em que poderemos experienciar tudo isso. Estamos no trampolim, nos preparando para o grande salto quântico. Tudo se acelera agora e esta é a razão de tantas informações liberadas para a humanidade. Então, voltando ao tema de hoje, o Espírito Uno sempre esteve um com a fonte e com o Criador. Esse Espírito é você, poderoso e grande, mas seria enfadonho se ele ficasse apenas nesta condição eternamente. Então, há um movimento constante em toda a criação divina. Tudo gira e anda. A criação não cessa. Os mundos se movimentam em espiral e, com isso, os planetas se formam nas periferias das galáxias através da poeira cósmica e dos gases em movimento. Escuros e com pouca luz, são apenas planetas. Na medida que a espiral os puxa para o meio da galáxia, eles recebem mais luz e começam a brilhar. Gradativamente, passam para uma supernova e depois se transformam em estrelas, em um Sol. Um dia, a estrela chega tão perto do Sol central da galáxia, ponto que a ciência chama de buraco negro, e esse vórtice energético engole a estrela e ela desaparece. Na verdade, ela é dissolvida e transformada em poeira cósmica, e volta para a periferia da galáxia, puxada pela força centrífuga, e fica girando e se movimentando até se agrupar novamente e iniciar o processo de formação de um novo planeta. Esse mesmo processo acontece entre as galáxias e os universos, também entre os universos com os multiversos. Tudo isso forma um universo infinito. Esse é o brinquedo disponível para que os espíritos tenham uma ocupação. Então, o espírito pode se dividir em várias super-almas, a fim de atuar na criação desses planetas, estrelas e até mesmo galáxias. Certamente, só é permitido para aqueles espíritos que já atingiram uma graduação mais elevada. Um exemplo é a nossa galáxia Via Láctea, que é uma criação do Cristo cósmico, Sananda, o fractal conhecido como Jesus Cristo ou Cristo planetário, pois ele corporificou aqui entre nós há 2000 anos. Não temos ainda a informação se há ou não um limite em quantas superalmas o espírito pode se desmembrar. Mas isso não importa, pois que diferença faz se são 10 ou 100? Cada superalma tem a permissão de criar galáxias, estrelas e planetas. Para povoar todos os planetas e estrelas, a superalma pode se desfragmentar em muitos fractais de si mesma, mas também pode enviar fractais para outras galáxias. Isso nos dá a entender que não é necessário ter mais que um fractal da mesma superalma no mesmo planeta. Há tantos mundos e cada um oferece aprendizados diferentes. Cada fractal fica muito limitado
E é esta a razão do aprendizado, pois são as suas experiências conseguidas que serão integradas à sua superalma. Esta também é a razão da necessidade da ascensão de cada ser humano. Ascensão é quando um aprendizado está completo. Por isso, nem todos os humanos farão a sua ascensão agora. Pelas informações que nos foram autorizadas, a população da Terra era de 35 bilhões de fractais, entre encarnados, 7 bilhões e meio, e desencarnados, 27 bilhões e meio. Existem centenas de bilhões de galáxias somente nesse universo conhecido como Nebadon. Mais uma razão para justificar que não é necessário mais que um fractal nesse minúsculo planeta Terra. Outra dúvida que muitos colocaram em seus comentários é sobre como nos comunicamos com o além. Essa comunicação é com outros fractais nossos? A resposta é não. A comunicação é muito vasta, mas podemos resumir em 3 situações predominantes. Por muito tempo, a consciência humana esteve tão limitada que a maioria das comunicações ditas espirituais se deu através de outros humanos desencarnados, todos eles habitantes do astral da Terra, ou seja, nos diferentes níveis do umbral. As incorporações ou psicofonias geralmente se davam através de espíritos da 4ª dimensão. Isso o kardecismo informa claramente. Nos últimos tempos, as comunicações também se dão com espíritos de dimensões acima da 4ª dimensão. Não necessariamente através de incorporações, pois um espírito pertencente às dimensões superiores não consegue se adensar o suficiente para tal. Então, ele usa um sistema holográfico e assim pode se manifestar através da psicofonia. Mas o método mais utilizado é a canalização. A canalização possibilita que um espírito mais elevado possa dar o seu recado sem a incorporação. Por isso, é preciso que o canalizador esteja sempre em vibrações idênticas, pois ele vai atrair um mentor que está na mesma frequência que ele. Aí também está o perigo, pois o canalizador que está numa vibração mais baixa pode facilmente ser enganado por um malfeitor. Por fim, com a expansão da consciência, estamos aprendendo a canalizar diretamente do meu eu superior, ou seja, da nossa superalma, que é a mesma coisa que canalizar diretamente da fonte. Essa comunicação já está sendo utilizada por muitos encarnados. Na medida que expandimos a consciência, ela sabe daquele 1-2% limitado e, ao romper a barreira dos véus, acessa a sua própria versão superior. A superalma substitui então a necessidade de ter auxílio dos espíritos e guias abnegados ou mentores, como os conhecemos. Certo é que eles continuam no auxílio sempre que for necessário, mas podemos dar um pouco de folga para aqueles que tantos nos auxiliaram nos primeiros passos dessa ascensão. Visto isso, podemos interpretar como desnecessária a comunicação com os outros fractais nossos que estão também em aprendizado pelos mundos afora. Mas não se preocupe, caso você tenha dificuldade de entender tudo isso. O aprendizado é contínuo e em breves tempos tudo vai ficar cada vez mais claro e de fácil entendimento. Eu sou Vital Froze, minha missão é esclarecimento. Namastê.